É só uma página mesmo. De reformador, né? Queridos amigos, muito boa noite. É um prazer estarmos aqui novamente. É um prazer estarmos inteiros, né? De corpo e espírito, para a gente poder assistir aí o estudo, né? Hoje nós temos a nossa querida amiga Líria, né? Trazendo a sua experiência aí pedagógica hoje do nosso tema, e tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós aí, e que Deus nos ajude a ter ouvidos de ouvir. Mas ela me pediu para ler uma página, então hoje vamos trazer já uma página, né? Também o Evangelho por Emmanuel, né? São comentários do Evangelho segundo Lucas, né? E essa página, portanto, saiu no Reformador. E ela, em resposta, disse-lhes, começa com a frase de Lucas, capítulo 7, versículo 22º. Em resposta, disse-lhes, ide e anunciai. E o texto da nossa página se chama Exemplificar. Através de todas as nações, o homem levanta realizações notáveis nas quais se lhe exalça o egoísmo inteligente. Em toda parte repontam obras suntuárias, solicitando moderação e corrigenda para que o abuso de poucos não agrave as aflições e as necessidades de muitos. Entretanto, porque o raciocínio rogue confrontações claras para estudos corretos, reconheçamos o realce, conquanto vazio e por vezes ruinoso, de semelhantes cometimentos. Ninguém nega a amenidade do edifício caprichosamente construído para festas inúteis, embora não se lhe possa louvar o destino. É indiscutível a preciosidade do iate de luxo, não obstante seja tão somente dedicado ao excesso. Inegável a feição deleitosa de um jardim suspenso, mesmo quando não passe de apêndice arquitetônico. Belo o espetáculo da fonte luminosa, por distração na praça pública, apesar de se manter muito longe do proveito de um simples chafariz. Analisando essas empresas na lógica do espiritismo, somos, contudo, impelidos a reconhecer que os amigos afeiçoados ao supérfluo estarão agindo dessa forma por falta de esclarecimento e orientação. A experiência terrestre, na atualidade, não desconhece que é preciso ensinar aos homens a arte de alimentar e vestir, conversar e conviver, a fim de que haja saúde, euforia, compreensão e harmonia na humanidade. Disse Jesus em várias ocasiões aos seguidores, ide e pregai. Nada justo assim reprovar sem consideração os companheiros que ainda se encontram involuntariamente distantes da realidade do espírito. Onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância, iniciemos a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade, na certeza de que em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Foi objeto do Reformador, em 1963, setembro, página 195. Amigos queridos, vamos então orar nesse momento. Vamos mentalizar nosso Mestre Jesus, clamando para a nossa utilidade diante das obras de nosso Pai. Senhor Jesus, aqui estamos. Dá-nos nesse momento os ouvidos de ouvir. Multiplica a nossa sensibilidade, querido irmão, para que possamos encontrar na noite tão calma de hoje as palavras que, refletidas, possam encontrar o carinho, encontrar o arrimo em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a transformarmos as mensagens do conhecimento em obras de amor, através das mãos que exemplificam a tua vivência. Ajuda-nos, portanto, querido irmão, a estarmos mais próximos a Ti na noite de hoje. Ilumina a nossa amiga Líria Machado, que traz o estudo, para que possa ser a Tua intérprete na noite de hoje. Fica conosco agora e sempre,
Que assim seja. Líria, amiga, é contigo. Obrigada. Não, eu vou usar esse aqui. Bom, então, boa noite a todos. Espero conseguir, né, passar de forma clara as reflexões que eu pude fazer diante desse tema, né, sugerido pelo meu amigo Mauro. Apesar de eu ser da área de educação, né, eu sou da área da educação da terra. Então, eu vou falar de alguém que está numa área de educação celeste. Então, é de outra esfera, né, de outra categoria. Então, é sempre um desafio. Mas a gente tem que se desafiar, né, no processo educativo, a gente tem que aceitar os desafios da vida para contribuir na estrada do progresso de todos, principalmente o meu, né, que esse cabe a mim. E compartilhar aquilo que eu consigo com vocês hoje, nessa noite. E eu gostaria de começar, né, eu não pude estar presente na semana passada, no aniversário de 39 anos da Casa de Deolindo. Foi uma pena, né, eu estava ocupada com outra tarefa importante também. E eu fiquei muito emocionada vendo o vídeo, né? Faço parte dessa casa há bastante tempo também, acho que desses 39, pelo menos uns 35. A minha filha está com 35, ela veio com... o cálculo é que eu trouxe a minha filha no ano, mais ou menos, que eu comecei a frequentar o Deolindo, né? Então, é uns 29, desses 39, acho que uns 29 eu já estava transitando por aqui, recebendo o acolhimento necessário na época que eu estava, com as dores que eu vivia, e com os conflitos existenciais da época, né? E aqui eu fui recebida de braços abertos por muitos amigos, né? Amigos encarnados e desencarnados, com certeza. E aqui comecei firmemente a minha trajetória, né, como espírita. Então, são muitas lembranças, muitos afetos, né, muitas fases, né, que a gente passa durante a trajetória de experiência, né? E nessa experiência eu usei como inspiração também para falar, né, da pedagogia de Jesus, né? Quem foi esse mestre, que na realidade tinha o nome de mestre, se designava mestre por saber, né, conduzir, né, ter como tarefa conduzir a humanidade. E aí eu até brinquei com o Ney e falei assim, eu fiquei imaginando, né, no momento em que Deus, né, no projeto da humanidade, né, entendeu que era necessário que Jesus viesse. Então, pensando na escola, né, que meu ambiente sempre foi a escola, e para mim o Deolindo é uma escola, além de hospital, além de lar, né? Foi o meu lar, foi um hospital, primeiramente, como quase todo mundo chega na casa espírita, cheguei meio despedaçada, né? Então tinha que costurar os pedaços. Então, primeiro eu entrei no pronto-socorro, e depois eu fui e me matriculei na escola, né? Mas a vida é uma escola antes da casa espírita, né? Então, nesse processo de pensar a escola, eu fiquei imaginando, né? O mundo tem aí uma evolução desde o seu surgimento, o planeta Terra, de bilhões de anos. E hoje já se tem pesquisas que talvez a nossa espécie humana seja mais antiga do que o que a gente imagina que seja. Então, nós estamos na Terra há muito tempo. Aí as pesquisas arqueológicas, o Ney fala melhor disso, de eras humanas, né? Muito antigas, e aí a gente vem caminhando e num determinado momento, né, Deus, a coisa lá tá difícil, tá confusa, né? Vamos sair do gabinete aqui, vamos mandar algum poderoso para dar uma empurrada nesse pessoal, porque eles estão muito perdidos, né? Eles estão numa turbulência muito grande. Vamos ver dos melhores diretores que nós temos aqui, vão tirar ele do gabinete e vão mandar para a Terra. Jesus, né? Então, Jesus, com certeza, não é o único espírito crístico nesse universo que a gente tem, mas ele foi o eleito para vir e encarnar entre nós
para nos dar essa condução, né? E como um bom professor, ele se reunia sentado. Aí a gente lembra das reuniões em escola, né? As melhores reuniões em escola são aquelas que a gente faz em roda, né? Às vezes eu venho aqui na quinta-feira o grupo é menor, eu gosto de fazer uma roda, ficar mais perto, né? Falar mais aos ouvidos de quem está ali, para escutar alguma coisa que agregue na sua vida, que ajude a encaminhar alguma questão que esteja sendo muito difícil de entender, né, algum questionamento, porque todos nós chegamos aqui na Casa Espírita com dúvidas, com interrogações, com dores, querendo entender por que eu estou sofrendo determinadas coisas, por que eu passo por coisas que o outro não passa. Essa semana mesmo eu estava na minha manicure e ela ficou, poxa vida, eu estou com a vontade de chutar o balde. Aí eu falei, mas por que, minha filha? Você quer chutar o balde, né? Ela falou assim, a gente fica olhando, às vezes uns passam a vida com todo conforto, com tudo, parece que nada é problema, a vida é totalmente assim, tranquila, linear, e às vezes a gente rala e não chega em lugar nenhum, né? E aí, esse questionamento é um questionamento que todos nós, em algum momento da vida, nós fizemos, né? Não foi só a minha manicure que fez. E aí começa a conversa, né? E eu fico ali, né, na posição de educadora, que nessa encarnação é uma missão minha, né? Eu entendo que é a minha missão o tempo todo, né? Todos nós somos educadores, mas profissionalmente eu assumi essa tarefa nessa encarnação. Aí, o que eu vou dizer para ela, né? Aí eu comecei a fazer o quê? Pedagogia mais inovadora. Comecei a perguntar coisas a ela, né? Eu não queria dar nenhuma resposta. Jesus fazia isso nas suas conversas, ele não dava só respostas. Ou ele fazia uma grande provocação, ou ele fazia perguntas, né? Ele não falava exatamente, né? As parábolas e as próprias histórias, né, que ele lançava a mão, principalmente as parábolas, era para instigar a gente a pensar. Mas antes da gente desenvolver o assunto, todo mundo sabe que eu adoro historinha, né? Aí eu falei, até brinquei com ele, falei assim, meu Deus, lá vem a Líria com as historinhas dela. Mas eu acho muito interessante, porque assim como Jesus levava trouxe as parábolas para a gente está até hoje tentando decifrar e trazer para a nossa vida do cotidiano, né? As histórias infantis ajudam a gente a entender também algumas coisas, e principalmente as nossas crianças, né? Que são o nosso porvir, né? Elas vão continuar o trabalho. E dali um pouco nós mesmos já estaremos de volta, né? Eu acho que estarei de volta, né? Não sei vocês, né? Vocês já estão bastante evoluídos para ir para outros planetas, mas eu acho que eu vou estar de volta. Então, né, Jesus, há 2000 anos, chegou para arrumar a escola, né? Dar uma ajeitada no programa pedagógico, mas nós vamos continuando tentando melhorar a nossa compreensão. E para nos ajudar, eu trouxe uma historinha que tem esse contexto de um dos aspectos do propósito da missão de Jesus nesse projeto pedagógico da nossa era, da humanidade, né? E eu trouxe Meio Pequeno Planeta, uma história bem, já escrita há algum tempo. Eu lembro que eu comprei num sebo, e eu perdi esse livro, um aluno levou e não me devolveu, mas eu consegui ir atrás do aluno, porque eu não conseguia outro, e esse aluno me devolveu o livro, que eu não me, né, tem alguns livros que eu empresto, mas eu gosto de ter como um recurso didático, né? Assim como a gente tem a literatura, o Evangelho, né? A gente tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, todo mundo que estuda o Espiritismo tem que ter esses 5 livros para poder se equipar, né? Para poder entender a nossa missão aqui na Terra, nosso propósito, né? Então é assim a história, é pequenininha, não é longa não. Então, começa assim. Em algum lugar do universo existe um pequeno planeta, e é um planetinha mini, pequenininho, onde só se chega com a imaginação. Um cisquinho que se perderia na palma da minha mão. As figuras são bem pequenas, aí fica difícil mostrar para vocês, mas ouvindo o texto já dá para entender a imagem. Imaginem as imagens.
É um lugarzinho tão pequeno que de terra tem menos que um grão, de vento tem menos que um sopro, de mar tem quase um pinguinho, e de tempo tem só um momento. Tem árvores inteiras menores que semente, um sol do tamanho da gema de um ovo. Até pouco tempo atrás, tinha um único habitante, além dos espécimes do mar, um serzinho de nada que de nome só tem Me. Me tem alguns poderes. Sua anteninha direita dispara um raio verde, capaz de mover grandes objetos, que Me quase não usa. Sua anteninha esquerda dispara um raio amarelo de calor que serve para cozinhar os alimentos, que ele usa para aquecer pedras e não morrer de frio nas noites de inverno. Me vivia muito sossegado, porém, um dia cansou-se de ser sozinho. Desejou encontrar uma companhia e saiu à procura de alguém. Andou muito. Pediu a Deus que lhe desse um não sei o quê. Um amigo, um irmão, um vizinho, uma criatura com quem trocar pensamentos, pois já andava enjoado das próprias ideias. E ele tanto quis, um dia aconteceu. As coisas acontecem quando queremos muito. Outro ente microscópico de ente só tinha T. De repente apareceu. Me achou T tão estranho. T construiu uma casinha no meio do mundo de Me. A vida de Me mudou muito. Por exemplo, Me já não comia o que bem entendesse. Às vezes ele via uma melã, uma fruta rara, e ficava com água na boca. Porém, se a melã estava mais perto de T, T pegava primeiro e Me passava vontade. Me ia pescar e viu um Xê enorme, pois não é que o danado do Xê ia morder a isca de T? Me não se conformava, queria um companheiro, não queria dividir seu mundo. T também tinha seus poderes, o que deixava Me louquinho de inveja. A mão esquerda de T emitia um raio azul, que levava e trazia as nuvens, e da sua mão direita saía um raio vermelho desintegrador. Me quis fazer uma casa só para ser igual a T. Quando ela ficou pronta, passou a existir um tipo de acordo. Cada um só pegaria frutas e Xês perto de onde morava. Com o tempo, nem Me nem T sabiam mais o que era perto e o que era longe. Demais um para o outro. T construiu, então, uma cerquinha, a meia distância das duas casinhas. Me aprovou a ideia, mas pensou assim: e se enquanto eu durmo, alguém vem e pega minhas coisinhas? Assim, no lugar de cerquinha, Me fez um muro alto de pedras, pensando que assim se protegia. Desse jeito, dormia tranquilo. Mas sentia-se só novamente. Se soubesse que era tão difícil viver com alguém, teria feito um pedido diferente. Quando chegou o verão, o calor foi tão forte que as laranjas e framboes caíram dos pés antes de amadurecer. Os Xês eram muito poucos para se comer todo dia. T e Me decidiram sair para ver o que se encontrava. Cada qual foi para um lado. Mas, muito pequeno, eles logo se acharam. Andaram por todo o planeta e tudo que havia sobrado era uma imensa abó, que daria bem para os dois, mas que T e Me acharam que deveria ser de um só. T e Me entraram em guerra pela posse da abó. Trocaram faíscas e raios, arrasaram com o planeta e deixaram a abó arrebentada. Poderia ser muito pior, podia não sobrar nada. Cansados de tanto lutar, eles deitaram, dormiram e sonharam. E no sonho veio uma solução. Só tinham aquele mundo, apesar de tão destruído, era sua terra-mãe. Dali vinha toda a comida, água, ar, ali tinham um abrigo. E era o planetinha tão bonito. Reconstruir aquele lar era esforço demais para um só. Mas juntando suas inteligências e seus poderes especiais, T e Me podiam tentar.
o raio amarelo de Me poderia esquentar a água para ela evaporar e virar nuvem. Então, o raio azul de Te levaria as nuvens até onde estavam as árvores. Juntos de Te e Me, trariam a chuva de volta. Quando Te e Me acordaram de seus sonhos, quase iguais, enfim, apertaram-se as mãos. Agora não havia outro jeito. Precisavam dividir o trabalho de recomeçar. Então, essa historinha, né, eu sempre uso, por exemplo, nas aulas de evangelização, né, lá do Pimentel, e gosto de ler de vez em quando para os alunos leem, né, no meu trabalho de professora, porque ele tem tudo a ver com o tema que a gente vai refletir hoje, né? Deixa eu pegar aqui, senão eu esqueço de passar. E nessa reflexão que a gente aos poucos vai fazendo um paralelo com a nossa história, né, do Me, porque na realidade o Me, porque é de nome, tudo é pequenininho, então é Me, é gente, Te, né, e assim ele faz uma brincadeira com o texto. E como a gente faz para viver essa pedagogia que Jesus nos propôs, né? Então aqui eu trouxe a imagem da nossa escola, né, que como escola, né, o foco hoje é pensar na nossa experiência com Jesus, né, com o nosso maior pedagogo, Jesus, a Casa Espírita, e trouxe a imagem da escolinha, para quem não conhece, é a outra unidade, né, do Deolindo, onde a gente tem alguns trabalhos sociais, ainda pequenos, mas que aguardam, né, pessoas que possam contribuir para que ele seja que ele seja um espaço educacional também, né, principalmente, não só de evangelização ou de assistência a algumas necessidades que a gente consegue assistir, né, que são poucas, mas que é o que a gente consegue, por enquanto. É um espaço também dessa escola, né, para que a gente possa exercitar um dos principais mandamentos, né, e orientações do nosso pedagogo, né? Fora da caridade não há salvação. Então, lá é um espaço para a gente também, além dos trabalhos de caridade aqui da sede, né, do Deolindo, o Pimentel também é um espaço aguardando muitos projetos que eu tenho certeza que virão. Se não for com a gente ainda, serão com outros, né? A gente pensar nessa dinâmica de continuidade é importante. E isso é um dos trabalhos do projeto pedagógico, né? E aí eu fiz aqui vou fazer uma brincadeira, né? Eu trouxe mais ou menos algumas partes de que quando a gente vai pensar num projeto pedagógico de uma escola, onde a gente vai receber pessoas precisando de orientação, a gente tem que pensar em algumas coisas. E o projeto pedagógico de Jesus, ele tem em mente principalmente a evolução do ser humano, né? E como que esse ser humano interage com outro ser humano. E quais são os espaços dessa interação? Aí a gente nasce numa família, né? O nosso primeiro espaço de interação, onde encontramos muitos desafios, né? Então, essa pedagogia, a gente pensa assim, nossa, mas que pedagogia complicada, né? A gente já chega naquele ambiente que muitas vezes não estão ali só quem a gente ama. A gente encontra quem a gente ama, mas a gente também encontra quem a gente ainda precisa amar, né? A gente precisa aprender a amar. Então, a pedagogia é muito bem montada, né? Ele veio, né? Imagina a reunião de Jesus com os outros gestores, lá no plano espiritual, né? Porque quando a escola se reúne para planejar a escola, a gente chama algumas pessoas que ela acredita que vão contribuir para pensar o projeto. Imagina a reunião pedagógica que Jesus estava presente. Eu fiquei imaginando, né? Só imaginando, com muita dificuldade, né? As ideias que eles tentavam trazer para nos desafiar a crescer. Porque é isso, a gente é desafiado a crescer o tempo inteiro, né? E as estratégias são muito interessantes. São muito interessantes porque quando a gente fica muito paradinho, vem alguma coisa que nos ajuda a andar, né? Jesus fazia muito isso, por exemplo, com os discípulos. E quando ele chega, né, ele forma o corpo docente. Aí Jesus nasceu numa família que acolheu ele, né, do jeito que ele era, entendendo a sua forma especial de ser, né? A Maria, uma mãe ali que deve ter sido, né, pelo gestor escolhida com muito cuidado para receber esse espírito evoluidíssimo, né, crístico, como filho,
né, sabendo que não seria fácil, não seria uma tarefa fácil ser mãe de um espírito desse, assim como hoje nós vemos, né, as mães que a gente até conversa muito no meio educacional, como estão chegando espíritos que a gente diz com alguma dificuldade, né? Mas se a gente olha bem de perto essas crianças, algumas não têm só dificuldades, elas têm alguma coisa especial que ela traz para contribuir na experiência de convivência, seja daquele grupo familiar, seja na escola, porque essas crianças estão indo agora para a escola, elas convivem com outras crianças, antes elas eram trancadas dentro de casa, né? E o número, por exemplo, a gente reflete o número de autistas, como tem aumentado. Acho que todo mundo hoje tem uma pessoa com algum espectro, ou do autismo, ou tem um TDA ou TDAH, alguma questão que faz dela uma pessoa que precisa de uma atenção, né, especial. Mas, no fundo, todos nós precisamos de uma atenção especial. Né? Porque somos seres únicos, com necessidades muito específicas, individuais. Então, esses seres já estão sendo atendidos de uma maneira mais eficiente, porque a gente já consegue fazer diagnósticos, né? O meu neto mais velho é autista em um nível bem leve, foi diagnosticado há pouco tempo, né? Eu sempre soube, mas você deixa a mãe resolver como é que ela encaminha essa situação. E é um aspecto muito interessante nessa convivência com ele, que desde sempre eu percebia, e eu já tinha estudado, porque eu também lidava com autistas na escola, alfabetizei alguns 2 ou 3 autistas, e uma coisa que eles têm em comum, assim, eles prezam pela verdade, eles não conseguem mentir. Né? E eu morro de rir com o meu neto, né? A gente morre de rir, porque ele outro dia estava zangado, né? Aí o Ney, para tentar quebrar o clima, falou assim, vem cá, deixa eu te contar um segredo. Ele, na hora, segredo não se fala, se guarda. Não se guarda, não se conta, se guarda. Aí o Ney ficou todo mesmo. Segredo não se conta, se guarda. Na mesma hora, né? E aí ele ficou, e agora, me salva. Eu falei, né? Eu falei, o seu avô estava querendo te animar e tal. E aí ele não mente. E era interessante que todo autista tem uma questão social importante, né? Eles têm dificuldade de se relacionar, porque até essa sinceridade demais atrapalha, né? O amigo às vezes quer fazer uma fofoca, não pode. Quer fazer, não consegue. Ninguém quer ser amigo de uma pessoa que tudo tem que falar a verdade. Então, o autista encontra, e ele encontrou desafios muito grandes, né? Então, teve um dia que ele brigou com um colega, porque ele não queria seguir as regras do jogo, e aí ele estava irritado, ele jogou o chinelo do colega no mato, zuniu com o chinelo. Aí, chegou em casa, ele chega em casa meio apavorado, mãe, o que você fez? Joguei o chinelo do meu... Ele fala, né? Joguei o chinelo. E agora? Não, vamos comprar o chinelo. Aí vai lá devolver o chinelo, pedir desculpas e tal. Aí mas ele me irritou, por isso eu joguei o chinelo. Né? Quer dizer, teve um motivo. Aí eu falei, mas por que você irritou? Não sei por que eu me irritei, porque eu quero que ele jogue direito. Né? Aí eu falei, poxa, eles podiam ser políticos, né? Eu falei, bons candidatos à política. Podiam ser todos autistas, né? Então, vamos procurar uns autistas que intelectualmente possam se interagir, porque têm potenciais intelectuais muito interessantes, né? E são capazes de muita coisa, eles não são incapazes de viver ou de exercer funções, né? Só que tem que ver o que eles conseguem. Mas talvez esses diagnósticos nos ajudam as pessoas a dizer assim, eu tenho uma dificuldade, de que forma eu posso superar essa dificuldade? O diagnóstico não é para rotular, né? A gente tem que ter sempre isso em mente, não é para dizer que é coitado, que não pode, que não é... E, da mesma maneira, Jesus, né, no seu conselho de gestores para a nossa escola pedagógica, colocou assim, olha, eles vão passar por dificuldades que eles mesmos vão causar. Porque Deus não quer o mal da gente. Não foi elaborada nenhuma estratégia perniciosa para a gente falhar. Né? Porque Deus é justo e bom.
E nós saímos da mesma origem, né? Quando a gente foi criado, simples ignorância, a gente pega a evolução da espécie humana, nós todos saímos do mesmo lugar. Agora, fomos caminhando no nosso ritmo, porque colocou-se lá na missão, né, ou nos objetivos, que teríamos o livre-arbítrio de escolher em que ritmo caminharíamos. Que é uma passagem, por exemplo, de Jesus. Eu não sou boa com versículo, essas coisas de memória, não. Eu sou um pouquinho, esqueço, né? Mas numa conversa com algum dos discípulos, ele fala, você pode me seguir agora ou daqui milênios. Acho que quando Jesus convida um rico, né, ou propõe uma mudança, você pode me seguir agora ou daqui a milênios, aí é contigo. Né? Então, todo o projeto pedagógico é elaborado com muito respeito às nossas condições. Assim como a gente traz um exemplo, né, que eu trouxe do autista, como tem muitas outras necessidades que hoje estão sendo diagnosticadas e a gente consegue lidar com elas de uma forma mais saudável. Jesus também, nesse projeto, junto com o seu conselho, com os espíritos protetores da terra, colocaram, olha, eles têm os recursos, eles têm condições, mas eles ainda vão ter dificuldades em função das próprias viciações, do que eles vão fazer consigo mesmo, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, porque eles só vão progredir juntos, assim como o exemplozinho da história do Te e o Me. Não é possível a gente caminhar sozinho. Nós não vamos aprender nos isolando. E aí vem toda uma reflexão, né, de uma tendência social, às vezes, de querer fugir dos problemas, de não querer encarar as dificuldades, mas não esquecendo que a gente está nessa escola. E essa escola vai trazer os desafios para a gente. Né? E aí eu lembrei muito da oração que o Otto fez no final da cerimônia da semana passada, que foi interessante, que praticamente o Otto traz os aspectos, vamos dizer, dos objetivos desse projeto pedagógico. Né? Eu até cheguei a anotar, né? Na oração dele, ele fala assim, olhar o outro com amor, aprender. Aí eu até trago também um pouco dos pilares da educação. Né? Ele fala, aceitar o outro como ele é, dar um pouco de nós, aprender a sorrir mais, apesar das nossas dificuldades, das nossas dores. E gratidão a Deus por tudo que temos recebido. Então, eu anotei, né, o que o Otto disse, até porque o Otto, para nós aqui, né, é um exemplo vivo de uma pessoa que foi muito ativa, né, no seu trabalho social, na sua dedicação. Depois que ele se aposentou, ele estabeleceu um propósito para a vida dele, de assistir essa comunidade do Pimentel, né, na unidade da Escolinha do Pimentel, e se dedicou integralmente a esse trabalho, né, de ter um espaço de luz. Né? A Inês gostava de dizer, e era muito bonito, eu gostava de ouvir isso, né, que era um ponto de luz naquela comunidade que tem todos os problemas inerentes àquele grupo que passa privações. Né? A gente só sabe o que é privação quando a gente vive. Enquanto a gente, pelo menos nessa atual encarnação, a gente não lembra, né? Acho que talvez algumas pessoas que tenham vivido essa experiência de alguma privação mais grave, mas a gente só sabe quando a gente vive realmente, né? E está naquele lugar, e o que eu posso fazer para minimizar aquelas necessidades. Enquanto sociedade, a gente tem que estar sempre pensando nisso, né? Porque senão a gente volta ao lugar do egoísmo, porque um dos objetivos, ou vários objetivos desse projeto pedagógico, que Jesus veio nos exemplificar, né, porque ele mostrou através do exemplo, era a gente desenvolver as nossas virtudes. Quais são os objetivos da nossa vida? O que a gente veio fazer aqui? Podem falar assim, sem medo de errar, que aqui ninguém vai ser reprovado. Hã? Não, graças a Deus, né? Eu também acho. Hã? Aprender é o quê? Aprender o quê? Aprender pode ser um monte de coisa. Hã? Evoluir como? Convivendo, estudando. Mas o que especificamente ele pretendia no final? Que a gente soubesse fazer o quê? Bem, amar, mais o quê? Amar o próximo.
Se doar. E os nossos defeitos? Perdoar. Né? Perdoar 70 mil vezes 7. Perdoar quem? Perdoar quem a gente ama? Quem a gente gosta, que fez uma ofensazinha? A nós mesmos, quando a gente falha. Perdoar o nosso inimigo. Gente, como é que é difícil atingir esse objetivo? Né? Ele botou lá como objetivo, perdoar o vosso inimigo. Tem que ter, a gente tem que aprender. Né? Amar ao próximo como a si mesmo, como desenvolver essa capacidade. Gente, tudo que foi colocado é porque nós temos potencial. Né? Temos o potencial, está aqui dentro. Quer dizer, o que é a lei divina dentro de nós? Trabalhar essas e vencer os piores obstáculos. Quais são nossos piores obstáculos? Orgulho, egoísmo, vaidade. Então, esses são os objetivos desse projeto pedagógico. Né? São os verbos, né? Perdoar o vosso inimigo, amar o próximo como a si mesmo, vencer as suas dificuldades e viciações, né? Vencer o orgulho, a vaidade, né? O egoísmo. E aí mas ele traz também as estratégias. Quais seriam essas estratégias? O que vocês acham? Isso. Estratégia. Aí a gente ora assim, Senhor, dai-me paciência para enfrentar essa situação. Aí acontece um monte de coisa, aí fica assim, ai meu Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Mas são as estratégias para a gente desenvolver a paciência, por exemplo. Uma das virtudes que a gente pretende alcançar na nossa estrada evolutiva. Né? E a grande missão de um projeto pedagógico é desenvolver todo esse potencial que nós temos. Nós temos muito potencial. Hoje, por exemplo, a neurociência está aí descortinando uma série de aspectos de áreas cerebrais que a gente não usava, ou não usa, ou não conhece, né? Trabalhando a questão dos padrões. Aí isso traz um benefício muito grande para a gente entender o nosso padrão comportamental. A psicologia hoje está sendo muito beneficiada pela neurociência para entender os mecanismos cerebrais que a gente cria fisicamente, e é lógico que eles esbarram, né, num limite que é a transcendência que nós espíritas já temos e religiões mais espiritualistas também têm, que a gente não para no cérebro. O cérebro é um meio, né? E que além dos padrões dessa encarnação, nós trazemos os padrões anteriores. E aí eu fiquei pensando, gente, isso é difícil, né? Porque outro dia eu tinha mudado na minha casa, eu moro, vamos fazer nessa casa que a gente mora atualmente, 10 anos. E eu tinha os vidros de mantimento numa posição que eu tinha que abaixar. Né? Só que não está dando mais para abaixar muito toda hora. Então eu já estou tendo que... abaixar vai, aí a perna já incomoda, e eu falei, caramba, eu tenho que mudar isso aqui, não dá mais para ser desse jeito. Como é difícil, né? Aí eu botei o que eu não uso muito para baixo, botei num lugar que eu não precise mais. Gente, já tem uns tempos isso. Toda vez que eu vou pegar o café, eu vou para baixar. Aí eu lembro, não é mais ali. Aí você pensa assim, caramba, isso é uma coisa simples. E o meu cérebro não deixa, esquece, não é mais aqui, é aqui. Imagina nos outros padrões que a gente traz ainda, né? Isso não é para a gente se desanimar. Poxa, mas então como é que fica? É para a gente prestar atenção. Assim como na historinha, assim como nas parábolas de Jesus, ele trazia a mensagem para fazer a gente refletir. E a partir da reflexão, a gente começa a estabelecer as estratégias de mudança, de rumo de rota. E a gente passa a ter mais facilidade de detectar as situações que nos fazem voltar ao lugar de antes, né? Então, assim, eu estou numa situação que me desafia diante de uma dificuldade que eu tenho, né? Ou de bebida, ou de comida, ou de qualquer coisa. E aí eu já detecto
quando aquele sinal vermelho acende, epa, aqui eu não vou não, por isso, se eu fizer isso, eu vou fazer aquilo, meu cérebro vai fazer eu abaixar, né? Então, eu não posso, eu tenho que vigiar, que aí entra a lição, vigiar e orai. Até teve interessante numa das palestras aqui, uma pessoa perguntou assim, mas a gente tem que vigiar para cercear, né? Eu falei assim, de certa forma, sim, é para você ficar em estado de alerta, né? Vigiar as suas ações. Isso cansa, gente, muito. Quem aqui faz processo terapêutico sabe, né? Eu faço há muitos anos, às vezes eu falo para a minha terapeuta, eu falo assim, já estou cansada, não aguento mais ter que mudar, porque eu vou ter que mudar sempre, né? Eu sou um espírito em evolução. Então eu falo assim, olha, eu acho, ela morre de rir, eu acho que eu vou vir até aqui, daqui eu acho que eu vou ter que parcelar na outra. Aí ela, que nada, você tem um potencial de reflexão, eu falei, vamos lá. Então, e aí a gente vai exercitando, marombando o cérebro. Aí eu pergunto ao meu neto autista, vem cá, o que você vai fazer na terapia? Ele está na terapia desde 4 anos. Aí eu brincava, assim, não sei o que uma criança de 4 anos faz na terapia. Mas aí eu me peguei pensando nisso, pensei assim, gente, eu sou imortalista. Ele não é uma criança. Ele hoje está num corpo de 4 anos, mas ele é um espírito, talvez mais antigo do que eu, né? Então, aí eu já me corrigi. Não, ele está na terapia, chegou o momento, surgiu a oportunidade, o médico indicou, a escola pediu, então está na hora, porque eu tinha aquela ideia antiga de que só adulto faz terapia. Aí chega na terapia já todo escangalhado, né? Então, assim, começa com 4 anos, porque já começa a aprender. Aí eu viro para ele, o que você vai fazer na terapia? Ele, vovó, vou aprender a lidar com as minhas emoções. Ótimo, acho que vou colar isso. É isso, porque no fundo, esse projeto pedagógico visa a isso. A gente está aqui avançando para chegar em nós, porque aí a gente pega aqueles termos, educare e educere, né, que é usado muito na pedagogia. Educare é o que vai de fora para dentro, educare, educere é de dentro para fora. Então, esse processo de idas e vindas, e que cada vez mais a gente está mergulhando em nós mesmos, a gente precisa fazer esse mergulho interior, para que a gente possa andar para frente, andar para esse tão lugar almejado, que é a finalidade desse projeto, que é a perfectibilidade e a felicidade, que a gente acha assim, mas são momentos ainda na nossa experiência física, mas nós somos imortalistas, e nós temos que ter assim, uma visão, né, para o infinito e além, como já dizia lá o Buzz Lightyear, né, que ele fala também, para o infinito e além. Nosso objetivo é lá em cima. Mesmo que a gente tropece, que a gente caia, que a gente erre, a gente tem proposto, né, como prática pedagógica também a pedagogia do erro. O erro nos ensina muito mais do que o acerto. Porque aquilo que eu já sei. Mas o que eu não sei, errando, eu aprendo. Eu só vou aprender errando. Não tem jeito. Então, uma das estratégias é errar. Tá? Vai errar porque aí errando aprende. Tá? Cenários de prática, e são vários, né? Nós temos vários cenários de prática. O primeiro, como já falei, é a família. Aí depois vem os amigos, né? Depois a escola, aí vem o casamento, né? Um cenário de prática poderoso, né? O casamento vai nos ensinar muita coisa, a gente vai ter muitas oportunidades. E Jesus, nos seus ensinamentos, através das parábolas, ele, de forma muito lúdica, mas ao mesmo tempo respeitando a condição da cultura da época, né? Porque na época que Jesus viveu, eles tinham essa forma de aprender através de histórias, de parábolas, de metáforas, que nos ensinam até hoje. São recursos e estratégias pedagógicas muito eficientes, que cada um, em cada época, vai entender de uma forma e de uma profundidade diferente, né? E aí, essas estratégias, nesse cenário de prática, vão desenvolvendo áreas de conhecimento variadas. E uma delas que a gente está entrando com mais ênfase é na espiritualidade. Aí a gente pensa assim, mas a espiritualidade hoje ainda não é falada nas escolas? Sim, já é, em algumas escolas sim.
até nas escolas religiosas que professam uma religião ou não, ou as laicas, né, elas já estão inserindo no seu currículo o ensino religioso, que na realidade, antigamente, eu, por exemplo, quando estudei na escola pública, a gente tinha que escolher uma religião, ou era católica, evangélica, ou você ficava de fora. Em geral, todo mundo queria ser ateu, materialista, para poder ficar no recreio, né? Poucos diziam, se confessavam com uma religião, porque não queriam ficar assistindo aula nenhuma, porque também não podia obrigar a assistir a aula. Era interessante isso. Eu juro eu tenho que ser sincera, tenho que seguir o exemplo do meu neto, que às vezes eu tinha vontade de dizer que não era nada. Mas aí a consciência vinha, não, na época eu era católica, né? Tinha a orientação católica. Então, a gente vê uma evolução nesse aspecto da espiritualidade. Se a gente vai pesquisar em várias áreas da ciência ou de todas as áreas de arquitetura, medicina, a gente vê alguns estudiosos trazendo os ensinamentos de Jesus como explicação ou como base teórica de alguns preceitos, para justificar algumas ideias, né? Porque tudo que é criado pelo homem é uma cópia do que Deus fez, por exemplo, para nos proporcionar essa escola tão rica de possibilidades, né? E como nós estamos usando essas possibilidades. E aí você para aqui, chegamos aqui na questão da avaliação. Toda escola tem um processo avaliativo, né? Aí como é que essa avaliação? Ela é qualitativa, quantitativa? Quantitativa, acredito só que se a gente for contar as quantidades de reencarnações que a gente está precisando para chegar lá, né? Alguns mais, outros menos. Esse é o único aspecto quantitativo. Mas ela é, como a gente falava, né, gradativa e processual, e analisa a qualidade, né? E como que eu vou dar conta daquilo que eu não aprendi? Vivendo de novo. E aí entra novamente. E aí entra um princípio da educação que é teoria, prática, teoria, né? Então, se a gente pegar isso para a questão reencarnatória, a gente vê que a encarnação, a gente nasceu, a gente encarna e reencarna o tempo todo. E no plano espiritual, a gente passa por orientações para poder se preparar para outra vida. Então, a gente passa por esse processo, nessa dinâmica, né, de aprendizagem. Fala. Sim. Quantitativo. Não, eu faltei algumas aulas. Faltei algumas aulas. Então, a gente tem esse tipo de... E não é uma avaliação, porque alguns... como a fala da manicure. Então eu sou punida, eu trabalho e sou punida, porque Deus não me vê, Deus não me valoriza. E não é essa a lógica, né? Porque nós temos o livre-arbítrio de, como Jesus falou para um dos discípulos, eu tenho o livre-arbítrio de andar no ritmo que eu achar que eu consigo, ou do que eu consigo, mesmo que inconscientemente. Porque se eu sou uma criança espiritual, eu vou ter muito menos consciência dos erros que eu cometo. Assim como uma criança que teima fazer algo, e muitas vezes o professor, o mestre, né, e é bonito porque que Jesus se considera mestre, né? Ele tinha vários títulos, né? Ele aceitava, até rei, né? E aí ele dizia, rei, tu dizes que sou, e ele aceitava. Aí ele disse, sim, bom mestre. Aí ele dizia, não, bom só Deus, eu sou mestre eu sou. Né? Então, mestre é aquele que conduz. E ele, como um bom mestre, nesse projeto pedagógico, ele de vez em quando deixa a gente sofrer as consequências dos nossos erros. Né? Para que a gente sinta esse veneno, né, do erro, para que a gente possa reformular e reconduzir a rota, né? Aí alguns, usando a tecnologia, vamos recalcular a rota, né? Usar o nosso Waze espiritual divino para recalcular o caminho que a gente precisa para atingir os objetivos, né? Que é superar o ciúme, a inveja, egoísmo, vaidade, né? Aqueles objetivos bem simples, que a gente consegue de letra, um pé nas costas, como dizia minha mãe, né?
Então, nesse processo avaliativo, nós vamos caminhar e errando bastante, mas temos sempre uma nova oportunidade, um novo amanhecer, uma experiência que nos impulsiona, uma experiência que nos faz parar para pensar, né? Uma experiência que nos faz ver o mundo de outra forma, né? Alguém que chega na nossa convivência que nos faz sair do lugar comum, né, para desenvolver o respeito, a compreensão, né, porque às vezes a gente é tão rígido em alguns aspectos e de repente a gente recebe pessoas perto de nós que nos desestabilizam e a gente passa a entender o universo que o outro vive, né? E Jesus, na sua pregação, nos seus exemplos, na sua pedagogia, através do exemplo, Jesus não escreveu nada fisicamente, ele deixou para os evangelistas anotarem. Mas ele imprimiu essa mensagem, ele imprimiu esse projeto pedagógico no lugar mais importante. Onde foi? Os nossos corações, né? Então, ele imprimiu na nossa consciência esse projeto. E que, de vez em quando, a gente tem que ir lá consultar, dar uma lidinha, peraí, deixa eu ver quais os objetivos que eu já alcancei, qual é a prova final, né? Aqui a gente tem prova final, recuperação, hoje a gente já tem várias chances também, né? Antes era repetia, reprovava, pronto, acabou. Agora a gente já tem uma série de etapas que nos ajudam realmente. Até porque a complexidade é muito grande e se entende através de estudos que o aluno não aprende só de uma maneira, o aluno precisa, às vezes, ser testado oralmente, ele entende oralmente, mas não entende escrevendo, né? Outro dia eu estava tentando ensinar tabela de conversão de capacidade para o meu neto, né? E ele estava todo enrolado. Aí eu botei um jogo, ele não errou um. Aí eu, como é que pode isso? Por que ele não erra aqui no jogo? Aí eu falei, é uma coisa para pesquisar, né? Deve ter uma explicação. Porque de uma forma ele erra e na outra ele não erra. E essa semana, por exemplo, né, eu mentalizei muito uma grande contribuidora da educação do mundo, né, a Emília Ferreiro, desencarnou no dia 26, né, quem é educadora que deve ter ouvido falar nela, a mídia não traz nada e foi uma pesquisadora, né, porque nas áreas de conhecimento, a ciência, né, é muito importante, que ela decifrou, né, ela descortinou como que as crianças aprendem o processo de leitura e escrita, como que isso se dá no cérebro em diferentes culturas, né, diferentes idiomas. E ela fez uma grande contribuição para a gente que trabalha com educação, principalmente trabalha com alfabetização, entender esse mecanismo e não ficar focado no método, qual é o melhor método, né, mas como se aprende o que é bom para cada um. Como é que é mais fácil para cada criança aprender a ler e escrever. Então, foi uma pesquisadora, uma cientista extremamente valiosa e inédita, né? A pesquisa dela, até hoje, ninguém trouxe nada mais novo. Pode ser que no futuro traga, né? Que é aquilo. Todas as ideias, elas são as melhores até aparecer uma melhor, né? Até porque estamos em processo de evolução. Então, a gente acabou ficando aqui, né? E, em paralelo a esse projeto pedagógico, a gente tem hoje um referencial na educação que é a cópia do que Jesus propôs para a gente, né? Só não se colocou que foi Jesus que escreveu, com certeza a inspiração do Jacques Delors, que foi o coordenador do projeto na conferência da Unesco, que deixou registrados as diretrizes para a educação, né? Que são aprender a conhecer, né, que são os instrumentos de compreensão que está ligado à ciência, aprender a fazer para poder agir sobre o meio que a gente está envolvido, né, e aí tem uma ligação muito grande com a economia, porque está relacionado ao fazer, ao trabalho, a mudança do trabalho na sociedade. Hoje o trabalho é fluido, o trabalho é diferente, como se pensar numa sociedade, como se pensar numa educação que prepare para essa vida, para uma profissão que eu não sei nem qual será, porque o meu neto hoje não sabe qual será a profissão dele, porque as coisas mudam muito rápido, mas que não tem jeito, só através da formação, da educação, que ele vai se preparar para esse mundo do trabalho, especificamente, que tem impacto na economia, não, né? São coisas altamente interligadas. Aprender a viver juntos, traz aí o exemplo da nossa historinha, né, do meio
Então, a cooperação com os outros em todas as atividades humanas, que aí entra a questão política, por isso que hoje nas escolas não se chama mais projeto político-pedagógico, porque se entende que tudo é política, viver política, né? Então, está ligado às relações humanas, não no política partidária, mas política das relações cidadãs, né? Aprender a ser, que aí no aprender a ser é a dimensão espiritual desses pilares. E aí você aqui vai desenvolver principalmente o aspecto do respeito, as diferenças, né? Jesus trazia isso, Jesus falava para mulheres numa sociedade que ele não podia se dirigir à mulher. Então, ele não se preocupava com gênero, né? Ele se dirigia aos pobres, ele não olhava qual era a patente ou qual era o título das pessoas importantes ou não, pelo contrário, buscava aqueles mais simples. E ele escolheu uma equipe pedagógica, que eram os 12 discípulos, que seriam os multiplicadores, né, muito eficientes, que conseguiram, com muita eficiência, registrar esse trabalho. Na nossa sociedade, a gente tem tido nomes importantes que tentaram desenvolver a educação mais inovadora ou menos massificadora, e esses projetos morreram com seus idealizadores, né? Mas Jesus foi um projetista que não morreu. Ele está aqui conosco até hoje e, com certeza, ficará pela eternidade. Por enquanto, ele foi um dos espíritos mais evoluídos que teve entre nós. Pode ser que futuramente, para os nossos netos, eles tenham o prazer de ter um outro orientador, né? E tem outros anônimos aí entre nós que sempre chegam para nos empurrar, nos dar uma faísca de luz para dizer assim, ó, não faz assim não, que assim não vai ser bom. A gente tem vários nomes, né? Ou na economia, ou na educação, ou na arquitetura, ou na engenharia ambiental, que trazem visões que muitas vezes não são divulgadas, não são vistas, porque elas são disruptivas. Elas tiram o pote que estava em cima, que eu não posso mais pegar, e botam em outro lugar, embaixo, e botam em outro lugar. Só que a gente não quer, a gente quer ainda continuar, mesmo com dificuldade, abaixando, né? A gente quer continuar do jeito que a gente está. E mudar esse botão é difícil. Então, a gente tem muitos espíritos vindo a nos ensinar esses pilares, né? Que nada mais são do que uma nova roupa dos ensinos de Jesus, né? E aí eu trouxe aqui, que não vai dar tempo, mas vocês vão ver depois o papel da casa espírita, que na realidade nós já falamos. Fora da caridade não há salvação. E dentro da educação, a gente diz que fora da educação não há redenção. Redenção é aquele ato de salvar, né? De tirar de um lugar de ignorância e trazer para a luz. Então, a educação é que trará esse pulo do gato, né? Vai dar esse up na nossa evolução. E no Livro dos Espíritos tem uma questão muito importante que a gente depois vai, como dever de casa, estudar, que é se Jesus ensinou todas as verdades, o que o Espiritismo, então, vem acrescentar? Porque o Espiritismo é novo, né? Tem poucos anos. O que o Espiritismo nos trouxe? Então, ele diz, o ensino de Jesus era frequentemente alegórico, em forma de parábolas, os espíritos respondem, né? Porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que praticam. E aí é um ponto importante para a gente frisar, porque Jesus ensinou pelo exemplo, né? Ele não ensinou só falando, só dizendo, só explanando. E uma das estratégias de aula dele, né, era a explicação, mas ele também usava o laboratório, ele usava os exemplos. Por exemplo, nas parábolas, se ele fosse falar para um agricultor, ele pegava o exemplo da semente. Se ele fosse falar para um dono de uma propriedade, ele usava a moeda. Se ele estava falando se o amigo está falando de um problema familiar, o filho pródigo. Então, ele adaptava a história ao contexto. Então, é a que a gente chama de aprendizagem significativa, né? É trazer a realidade para exemplificar a nossa caminhada. Então, nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos. Interessante essa instrução dos espíritos. E desmascarar os hipócritas. Os autistas fazem isso muito bem, né?
os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. Quer dizer, nós fizemos isso na nossa história humana, né? A religião é uma coisa boa, sim, mas na nossa trajetória humana, a religião foi mal usada, né? Nós barganhamos com Deus muito tempo. Falo nós porque provavelmente eu acho que eu estava lá, né? Então, historicamente, a gente está desmascarando esses equívocos que cometemos, né? Mas é difícil tirar totalmente, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-la e apreciá-la com a sua própria razão. Porque Jesus fazia a gente refletir o tempo inteiro, até hoje, e a gente está aqui, estou aqui tentando, né, decifrar algumas questões primeiro até para mim. E aí tem uma mensagem de Chico, né, que eu não vai dar para ler agora. Então, o que estamos fazendo para aprender mais, para chegarmos à felicidade? Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe e obrigado pela paciência de vocês, tá bom? Era isso. Valeu, Lília. Obrigado. Missão dada, missão cumprida, né? Tá bom. Lília me fez lembrar que eu, há uns anos atrás, muitos anos, estava num aeroporto e tinha um livro que eu até fui consultar ali para ver, né, o nome certo, era Os Métodos de Administração de Jesus. Então, era um livro para executivos, né? E ele mostrava como que Jesus lidava com essa empresa, na verdade, como é que ele fazia para lidar com essa empresa. Então, isso que a Lília estava abordando, né? Observa assim, chamou 12 pessoas, então ele tinha um C-level, usando a linguagem empresarial, tinha um C-level que ele chamou ali, essas pessoas, então, que ele trabalhava. Como é que ele trabalhava com essas pessoas, né? Observa tudo em Jesus, né? Jesus, por isso ele era o mestre, né? Ele foi muito feliz na abordagem, né? Jesus trabalhou com os 72, mandava de 2 em 2. Por que Jesus manda de 2 em 2? Observa, tudo que ele fazia tinha para poder aprender. Ele maximizava o aprendizado. Em tudo que ele fazia, ele tinha por trás uma abordagem pedagógica do que seria o melhor para as pessoas aprenderem, para nós aprendermos mais rápidos. Acreditava na gente, né? Tudo que ele fazia, né? Jesus, a gente brinca, né, que Jesus sempre olha para a gente, né, com os olhos de vir a ser, né? Não dos olhos que a gente é, mas os olhos com que nós seremos. Então isso nos dá força, isso nos motiva. Ele olha para a gente e diz assim, esse não é a pessoa que está me pregando na cruz, essa é a pessoa que vai estar me defendendo mais adiante, né? Esse não é o Judas que me traiu, esse é o Judas que será um dos grandes discípulos meus. Este não é o Paulo que me persegue, Paulo de Tarso. Esse é o grande alicerce. Esse não é o Pedro que me negou. Esse é o cara mais forte que eu vou fazer a igreja inteira em cima dele. Observe essa visão do Cristo, né? Que é uma coisa assim fantástica, né? Fantástica. Como é que ele consegue olhar para a gente, né, com esse olhar de futuro, né, e nos fortalecer nessa caminhada, porque ele sabe das nossas dificuldades, né. Lília trouxe muito bem, muito bom tema, muito bom, assim, gostei bastante, Lília, e acho que dá para a gente refletir um bocado aí nisso aí, tá? Vamos então aos avisos. Márcia, só tem um, né? Então tá. Então o aviso é que nós estaremos ainda hoje, né, fazendo inscrições para a jornada de estudos espíritas do Evangelho, né, Momentos com Jesus. Hoje nós postergamos, né, era dia 31 de agosto, não é isso, Vitor? Postergamos para hoje, então aqueles que desejarem, vai ser no dia 17 de setembro, aqueles que desejarem, hoje ainda conseguimos. Você tem um livro para sortear, então vamos lá. Esse daqui, se der, vai ter briga aqui, pessoal. Puxa vida.
Então, fala aí o número, então. Número 10, Carlos Alberto Fonseca. Tá bom, Carlos. Então, Carlos, você já pode ficar aqui para fazer a prece, então. Nada aqui, né? Tudo tem o seu preço, amigo. Ganhou um livrinho, mas vai fazer a prece aqui também. Gente, ali. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Quem nos visita pela primeira vez? Ah, pois não. Como é que vai? Tudo bem? Como é seu nome? Celuí. Tudo bem, Celuí? Já nos conhecemos, então agora só para outros poderem conhecer também. Seja muito bem-vindo, amigo. Querendo também informações, apesar que você tem informações privilegiadas aí da casa, que é a Flavinha ali do lado dele, então assim, já dá informações privilegiadas, mas querendo mais informações, estamos aí à disposição, tá? Um prazer tê-lo aqui. Amigos, vamos então encerrando sempre com muita alegria, né? Encerrando essa primeira parte aí dos nossos estudos, né? Refletindo, né? Fazendo com que, conforme Líria falou, que essas coisas fiquem guardadas em nossos corações, né? Que é o grande objetivo. Vamos em seguida passar para o trabalho de passes e antes do passe, então, vamos fazer nossa prece aí de agradecimento, né? Pedir ao Carlos, então, para nos finalizar com a prece de agradecimento. Por favor, Carlos. Senhor Jesus, quando nos deparamos em que olhamos demais para o nosso pequeno mundo interno e ainda localizamos tanto egoísmo, tanto orgulho, tanta vaidade. Mas, Senhor, Tu vens, como sempre, ao nosso encontro, para nos orientar, nos ensinar as mudanças, a vivenciarmos Teus ensinos, aprendermos mais uma vez contigo, sempre aprendendo a vivenciar os sábios ensinamentos de amar ao próximo, até que um dia, Mestre, sobre auspícios do Teu auxílio, amaremos com o Teu amor. Obrigado pelos momentos de convívio, obrigado pelas experiências vividas, obrigado pelas que caímos, mas encontramos Tua mão a nos levantar. Obrigado pelos companheiros de jornada, obrigado por esta casa que nos abençoa, mas acima de tudo, Mestre, muito obrigado pelo Seu amor. Graças a Deus.